Oi, gente, meu nome é Ali. Quero apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica. O nome dele é PCI de atuadores magnéticos para controle de nanosatélites. Nanosatélites são satélites cujo peso vai até 10 quilos. O formato que está sendo mais utilizado é o CubeSat, que são satélites cujas dimensões são de 10 por 10 por 10. Por serem, né, projetos mais acessíveis, acabam sendo mais utilizados para fins experimentais e educacionais. A UNB recentemente teve a oportunidade de lançar um satélite desses. O nome dele foi Alpha Crux e foi lançado por uma missão da SpaceX em abril desse ano. Geralmente esses satélites têm a necessidade de apontamento, ou seja, é preciso controlar a atitude que é exercida sobre esse satélite, né? Esses fins geralmente são para comunicação, carregamento ou para monitoramento via câmera. Esse controle geralmente é realizado via propulsores, rodas inerciais ou magnetorques. Propulsores têm o defeito que dependem de combustível para funcionarem, rodas inerciais são totalmente mecânicos, né? Por outro lado, os magnetorques são basicamente bobinas, né, que você injeta corrente e gera um campo magnético. Esse campo magnético interage com a Terra e assim você consegue controlar a atitude do satélite. Por causa disso, né, por serem componentes puramente elétricos, acabam que esses magnetorques são soluções bem atraentes, né, para os CubeSats. Por isso a gente resolveu desenvolver uma placa dessa para o laboratório da UNB, o Lodestar, que foi responsável pelo lançamento do Alpha Crux. Esses magnetorques eles são embarcados em hastes ou compactos. Embarcados são quando as trilhas formam uma bobina para gerar o campo magnético, ou podem ser também em hastes, né, ou seja, são barras com enrolamento de cobre e com um núcleo metálico. Por outro lado, as compactas são enrolamentos de cobre também, mas com núcleo a ar. Então são mais leves, mas também geram um pouco menos de torque. O objetivo no final da pesquisa, como já mencionei, é de produzir uma placa que suporta diversos algoritmos de controle diferentes, para que possa ser realizado mais testes e aumentar a robustez do projeto como um todo. Metodologia. Primeiramente foi realizado o levantamento de requisitos. Então, o primeiro de todos é que tem que ser incluído um microcontrolador robusto, que inclua muitas saídas seriais, que seja possível fazer depuração. E também é importante, né, que a placa que a gente desenvolva tenha um conector PC104, que é um padrão entre os CubeSats, para que seja realizado, né, a comunicação e o interfaceamento entre todas as camadas do CubeSat. E também tem que incluir mais sensores, que era uma coisa que as versões anteriores que o laboratório tinha de Magnetorque não possuía. A prototipação foi realizada via software do KiCad. Então, primeiramente foi escolhido os componentes, em seguida foi produzido um esquemático e, por fim, um layout do PCI. Também foram propostos testes de hardware para quando a placa fosse produzida. Então, primeiro de tudo, era só realizar uma programação e depuração simples de um código bem inicial. Depois disso, foi testado os periféricos do microcontrolador, ou seja, saídas seriais, PWM, enfim. Depois foram verificados os sensores analógicos e os sensores digitais. Verificou-se se as medidas que eles estavam apontando estavam certas. E, por fim, foi feito o teste no driver de corrente, né? Verificou-se se ele atendia às especificações do produto. Resultados, os componentes escolhidos como microcontrolador foi optado por MSP430. Como sensor de atitude, foi o LSM6. Ele possui um acelerômetro e um giroscópio embutido, por isso acabava sendo vantajoso. E como driver de corrente, a gente escolheu um DRV8837, porque ele era capaz de, através de duas entradas PWM, gerar corrente em ambos os sentidos. Assim, o controle das bobinas ficava mais flexível. E como controle de sensoriamento de campo magnético, a gente escolheu o A1324. Essa aqui foi o layout produzido, a vista superior dele, e aqui a vista inferior. Essa aqui ficou a placa produzida no final, ficou desse formato. E, por fim, alguns resultados dos testes, né? A gente fez uma saída PWM com uma frequência de metade do clock interno do microcontrolador. Então, a gente configurou o clock com 1 MHz e a saída do PWM ficou em 500 kHz, assim como esperado, né? Aqui um exemplo de comunicação SPI também, um dos testes realizados, tudo dentro do configurado. E, por fim, a conclusão. A gente observou que existiram, né, diversas melhorias em relação ao projeto antigo de Magnetorque. Agora o Magnetorque funciona de forma independente, ou seja, você consegue, só com a PCI do Magnetorque, gravar algum código que exerça o controle de atitude. E também, né, graças à adição de sensores, ele suporta diversos tipos de algoritmos, e assim é possível realizar o desenvolvimento de um software mais robusto e mais completo. O projeto foi esse, muito obrigado.